Quando falamos de sustentabilidade, o que vem na tua mente? Por que esse tema é tão abordado? E por que é tão difícil ser sustentável? Se tu quer saber mais, então vem comigo! Antes de falar do assunto de hoje, eu quero te convidar para que tu te inscreva aqui no canal, caso tu ainda não seja inscrito. Compartilha com os teus amigos e deixa aqui os teus comentários e também as tuas dúvidas que eu te respondo. Vamos para o nosso assunto de hoje? Sustentabilidade. Tanta gente fala de ser sustentável, da importância, mas na prática, por que isso é tão difícil? O objetivo de ser sustentável é preservar os recursos do nosso planeta, ter práticas e hábitos conscientes de usar os recursos naturais para atender às necessidades das presentes e das futuras gerações. Ser sustentável é essencial para a preservação do meio ambiente, para que os nossos recursos não se esgotem, para que esses recursos também possam estar disponíveis para filho, para neto, para bisneto, para as demais gerações que estão por vir aí. Mas qual recursos são esses? Os recursos naturais eles são divididos em dois, renováveis e não renováveis. Como o próprio nome diz, os recursos não renováveis são aqueles que não se renovam em um prazo curto de tempo comparado com o tempo de vida humano. A gente tem como exemplo, aí pode citar, o petróleo, carvão mineral, minérios, materiais radioativos e gás natural. E os recursos renováveis são aqueles que se renovam ao longo da vida humana. E aí a gente tem como exemplo a água, o solo, matéria orgânica, biocombustível e o vento. Estes estão em constante renovação. Quando a gente fala em sustentabilidade, a gente também está falando na preocupação de preservar então esses recursos através das ações que contribuam para reduzir desperdício, para ter soluções mais limpas, seja em casa ou no trabalho. O alimento que vai para a nossa mesa, a água que bebemos, a roupa que vestimos e todos os demais recursos que usamos aí para a nossa sobrevivência. Todos estes vêm de recursos naturais, tudo vem da natureza. Mas por que então é tão difícil de ser sustentável? São vários os motivos que acabam dificultando aí as pessoas de serem mais sustentáveis, de pensarem um pouquinho mais sobre as suas atitudes e necessidades de mudança do seu comportamento. Primeiro delas, as coisas não são mais feitas para durar. É um sistema que a gente chama de linear. O processo é extração, consumo e descarte. Mais conhecido aí como nosso consumismo, seja ele compulsivo, sem pensar, ou ainda por uma necessidade imposta pela economia. Hoje, quando, por exemplo, um computador estraga, muitas vezes não tem peça de reposição, porque ele está defasado, a memória não é mais compatível com a versão usada, e aí o que acaba acontecendo? A gente precisa descartar, vai ter que comprar outro computador, outro notebook. A roupa que descostura, se descarta, se compra uma nova. Sapatos não são mais consertados. Celular, quando estraga, é mais fácil comprar um novo. Então a gente é estimulado aí constantemente a consumir cada vez mais. O ser humano ele está condicionado por esse modelo linear. Às vezes nem se quer comprar um novo, ele não quer comprar um novo, mas ele está condicionado a essa situação por achar que não tem outra opção. Uma outra razão é porque estamos condicionados aos serviços que são oferecidos. Por exemplo, muitas pessoas poderiam consumir energia solar nas suas casas, afinal é uma fonte de recurso renovável, mas ainda é uma solução muito cara e que não está acessível para muitas pessoas, para a maioria delas, na verdade. Eu não quero andar tanto de carro, que usa aí combustível fóssil, que não é renovável, mas para que eu possa ir para o meu trabalho, não tem linha de ônibus que faça aquele trajeto, ou os horários não são adequados à minha necessidade. Um outro exemplo, muitas pessoas querem adotar o uso da bicicleta, como meio de transporte. Mas a maioria das cidades não oferece ciclovia para dar segurança no trajeto do usuário. A falta de informação condiciona as pessoas a fazer escolhas pela maioria ou ainda sem pensar no coletivo. Olha essa situação. Por que ter o conhecimento e informação é importante para que se tenha cada vez mais sustentabilidade, práticas de sustentabilidade? Por que as pessoas economizam energia elétrica? Será que quando elas economizam elas estão fazendo isso por causa do meio ambiente? Em muitos casos ainda não, Elas normalmente se preocupam porque a despesa com eletricidade é um item que pesa muito no orçamento. Então a questão ambiental muitas vezes acaba sendo deixada de lado. Mas as pessoas também precisam saber que esse fator também afeta o meio ambiente. A economia da energia elétrica precisa ser feita não somente porque ela é cara, mas porque quando não chove, os níveis das represas, das hidrelétricas fica cada vez mais baixo, tornando necessário acionar uma usina de carvão para gerar energia. E esse processo é muito mais oneroso para a natureza, porque o carvão é um tipo de recurso não renovável.
Então, tratar vazamento, fazer o reuso de água de lavagem, coletar água da chuva, são formas de poder poupar o uso desse recurso para evitar danos ainda mais destrutivos ao meio ambiente e, consequentemente, o aumento do custo da energia para os consumidores. Ser sustentável se torna um desafio diário nos dias atuais. As pessoas são condicionadas a se encaixar no padrão da sociedade. É a roupa da moda, é o celular de última geração, é o carro do último modelo. Tu já parou para pensar, quando tu compra um produto novo, quanto tempo tu fica com ele até tu descartar? A ideia aqui é possibilitar que as coisas fiquem mais tempo na nossa vida e não simplesmente que seja um processo de compra, compra, compra e depois joga fora, tudo joga fora, joga fora. E por último, uma das razões que infelizmente é um fator de peso na decisão das pessoas de ser mais sustentável é a zona de conforto. Não faço separação de lixo porque é difícil, não tenho espaço, na minha cidade não tem coleta seletiva, fazer composteira, eu tenho nojo, para que serve, né? Muitas vezes desconhece, dá trabalho, e tudo isso acaba sendo uma muleta para não dar o primeiro passo. Ter iniciativa e mudar comportamento é necessário. Para querer um resultado diferente, a gente precisa mudar os nossos hábitos e principalmente pensar no coletivo. Somente atitudes individuais somadas vão construir um mundo mais sustentável. Beleza? Se tu gostou desse vídeo, deixa o teu like, compartilha com amigos, te inscreve no canal. Me chama para que eu possa te ajudar a melhorar o teu sistema de gestão. Um abraço, uma boa semana para ti.